Uma boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma live da Function One. Eu sou o Vitor Barbosa e vou conduzir com vocês mais uma apresentação sobre um aplicativo chamado Company Communicator, que é um aplicativo de comunicação interna para empresas. Antes, vamos a uma breve explicação sobre como funcionam os eventos da live. Aqui a gente tem alguns controles nessa live, onde você pode iniciar ou pausar esse evento, controlar o volume, a parte de legendas, caso você tenha alguma necessidade de acessibilidade, você pode ativar a legenda, escolher o idioma, colocar em tela cheia e na lateral direita, um pouco mais acima, você tem a parte de perguntas e respostas, onde você pode colocar primeiramente o seu nome, ele é opcional, e enviar sua pergunta. Então aqui tem alguns controles básicos sobre o comando aqui da live do Teams. Vamos ao que interessa. Eu sou o Vitor Barbosa, sou consultor de tecnologia e inovação dentro da Function One, atuo em diversas frentes e uma das minhas atividades aqui dentro é falar sobre os produtos de tecnologia da Microsoft. E hoje nós temos uma breve apresentação sobre o Microsoft Teams em conjunto com o Company Communicator. Vamos lá! O Company Communicator ele é uma ferramenta de comunicação interna para os colaboradores dentro da organização, onde ele alcança todas as pessoas, todos os tipos de comunicação diretamente no Microsoft Teams, onde você tem toda a operação dele diretamente na interface do Teams, onde a área de comunicadores constrói esses comunicados e eles alcançam todas as pessoas diretamente no Teams, por chat ou por equipe, ele lança esses comunicados na área que o colaborador mais está presente no dia a dia, onde tem a troca de chats, de reuniões, de vários aplicativos que funcionam diretamente no Teams, acaba sendo mais interessante você fazer essas comunicações dentro do Teams também. Assim você não fica solicitando a atenção do colaborador lá no e-mail ou em um intranet ou comunicações importantes que podem acabar perdendo um pouco de visibilidade e atenção se comparado com um método que funciona diretamente no Teams, onde tudo acontece de forma muito rápida. O aplicativo ele funciona diretamente no Microsoft Teams, então toda a operação dele, toda a parte de utilizadores que vão fazer a construção desses comunicados também acontecem no Teams e os comunicados também chegam diretamente no Teams para os colaboradores. Eu tenho um videozinho que apresenta de forma bem simples e rápida como que funciona esse aplicativo. Vou só habilitar aqui a parte de áudio e ele vai trazer uma boa visibilidade sobre como que esse aplicativo funciona. Company Communicator informe toda a sua organização em tempo real. Comunicação eficiente que conecta todos os funcionários ao mesmo tempo aos anúncios da companhia. O Company Communicator é um aplicativo que funciona dentro do Teams e permite que líderes e especialistas em comunicação enviem mensagens diretamente para equipes, funcionários ou qualquer público interno. Toda a comunicação acontece pelo chat ou canal do Teams e as pessoas podem reagir com emojis e curtidas. A criação das mensagens é fácil e intuitiva. Isso permite que o time de comunicação crie e programe o envio das publicações apenas com alguns cliques. O Company Communicator, desenvolvido pela Function One, conta ainda com uma área exclusiva de dashboards e gráficos para acompanhar dados de todas as comunicações. Você fica sabendo quantos acessos e envios foram feitos por mês, quantos destinatários receberam determinada mensagem, quantas visualizações, reações e equipes foram atingidas e muito mais. Dados inteligentes para gerar relatórios robustos sobre a ação. Use o Company Communicator e atinja todo o seu público de uma vez. Bom, o videozinho já trouxe um bom resumo, uma boa demonstração visual de como que o aplicativo funciona. E agora vamos aos detalhes hoje. Aqui eu vou apresentar algumas características, aprofundar um pouco mais no que o aplicativo é capaz de fazer, de que forma que ele funciona. Vou fazer primeiro uma apresentação conceitual sobre como o aplicativo é, e depois eu parto para uma demonstração prática, onde eu tenho aqui um ambiente também que tem exatamente essa versão do aplicativo funcionando, e a gente vai conseguir explorar melhor
como que esse aplicativo entrega essas informações, como que ele traz resultados para o nosso dia a dia. Bom, primeiro vamos começar pela lógica de funcionamento do aplicativo. Então, eu vou ter ali a área de criadores de comunicações, geralmente é a área de comunicação interna ou endomarketing, ou alguma área que tenha interesse em lançar comunicados, campanhas, todo tipo de mensagem em nome da organização para as pessoas que trabalham na organização, para todas as pessoas que estão presentes ali no Teams dentro da mesma empresa. E aí, esse tipo de comunicado são de vários interesses. Então, pode ser desde comunicados, divulgação de políticas, campanhas, treinamentos, todo tipo de mensagem, lembretes que devem ser enviados para toda a organização ou para um público específico. Eu também consigo direcionar toda essa mensagem para um público menor. Por exemplo, apenas para gerentes, ou apenas para um setor específico, ou para uma regional. Para empresas que atuam em várias regiões do Brasil, por exemplo, às vezes tem o interesse de um comunicado que afete só determinada cidade ou só determinada região sobre alguma coisa que vai acontecer ali especificamente. Então, eu consigo também direcionar comunicados para aquele público específico. E a parte de criação desses comunicados, pelo ponto de vista do comunicador, lembrando que são pessoas previamente autorizadas que podem fazer a criação de comunicados, ou seja, tem ali algumas ações em conjunto com o time de tecnologia para poder autorizar que algumas pessoas possam criar toda essa parte de comunicados e disparar ela para o público da organização. E a interface de criação desse comunicado também é dentro do Teams. Ele funciona lá na parte de equipes, daqui a pouco eu vou demonstrar melhor. E a parte dele é uma parte bem simples, bem intuitiva, onde na interface de criação de comunicados eu tenho do lado esquerdo uma espécie de formulário, conforme eu vou preenchendo esses campos, eu vou criando o meu comunicado, então eu vou ter título, vou ter imagens, e aqui do lado direito eu vou tendo uma prévia de como esse comunicado está ficando. Então, ao mesmo tempo que eu vou escrevendo, eu vou tendo a noção de como ele está ficando ao lado direito. Feito a criação dessas mensagens, eu posso colocar imagens, posso colocar uma imagem de cabeçalho, uma imagem no corpo deste comunicado e uma imagem no rodapé, além do título e um texto. Aqui eu posso desenvolver até 1000 caracteres, onde é suficiente para colocar um parágrafo de introdução, desenvolvimento, todo um conteúdo ali que eu consiga complementar com texto aquele comunicado. Nem todos esses campos são obrigatórios, então se eu não quiser colocar, por exemplo, 3 imagens, quiser deixar apenas uma única imagem e um texto sem o título, por exemplo, eu posso fazer também. Nem todos os campos que eu tenho aqui dentro são obrigatórios além do título, então dali para baixo eu posso colocar um comunicado visualmente mais simples ou visualmente mais completo. E a inserção dessas imagens acontece diretamente do meu computador. Então aqui tem uma vantagem que eu posso carregar as imagens diretamente do meu computador. Ele tem alguns requisitos sobre qual imagem ele suporta, o tamanho máximo, só que é bem flexível o tamanho dessas imagens. Por exemplo, aqui, eu posso colocar imagens de até 1024 por 1024, só que menos do que isso posso. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma imagem mais retangular, por exemplo, 800 por 600 de dimensão, posso também. Se eu colocar 1000 por 1000, pode ser, ela vai ser um pouquinho mais quadrada. Ou se quiser colocar uma imagem com esse formatinho igual eu coloquei aqui, que tem uma características de cabeçalho e outra de rodapé, pode também. Menos do que isso, eu posso trabalhar tranquilamente, só não posso exceder esse tamanho máximo, que já é um tamanho que permite uma resolução, a qualidade de imagem muito grande. E o tamanho do arquivo é um tamanho máximo de 1 mega. Menos do que isso, novamente, eu também posso. E os formatos de imagem, PNG, JPEG ou GIF, sendo que GIF ele tem que ser estático, não pode ser um GIF animado, porque o aplicativo ele não tem suporte para animações no corpo dessa mensagem. Fiz a criação do meu comunicado, posso ali direcionar a Boa tarde a todos. Aqui quem fala é João Pedro. Vitor, acho que acabou de ter um probleminha com a internet, acabou caindo, piscou lá e já vai retornar.
Dá uns 2 minutinhos, por favor. Uma pequena oscilação aqui na eletricidade, acabei tendo uma queda de internet e voltei. Como eu estou com o notebook, então foi bem rápido de voltar aqui. Bom, aqui eu consigo fazer toda a criação de comunicado, onde anteriormente eu fiz toda a criação do corpo da mensagem, e na próxima tela eu seleciono de que forma ele será enviado. Ou seja, aqui eu direciono ele para toda a organização, ou seja, selecionando essa opção aqui, eu alcanço de forma imediata todas as pessoas da minha organização que utilizam o Microsoft Teams. E aí é uma forma de eu mandar um comunicado diretamente para todo mundo de uma só vez, sem ter que ficar configurando nenhum tipo de grupo, por exemplo, lá no Microsoft. É uma forma bem mais simples de alcançar todas as pessoas da minha organização que estão presentes no Microsoft Teams. Ou, nesta opção aqui, eu posso direcionar esses comunicados para grupos. Então, eu havia comentado que é possível direcionar comunicados para um grupo menor, por exemplo, diretoria, gerentes, departamento comercial, grupos regionais. Eu posso fazer isso através de grupos do ambiente Microsoft 365. Geralmente as organizações já possuem esses grupos, essas listas de distribuições criadas para serem utilizadas lá no Outlook para outras finalidades de envio de mensagens por e-mail. Ou seja, já existe lá no Outlook grupos que as pessoas normalmente utilizam para criar grupos reduzidos. Aquela mesma estrutura de grupos eu posso utilizar dentro do Company Communicator e assim simplificar o método de direcionar essas mensagens. Eu aproveito grupos que já são utilizados para outras finalidades para fazer o direcionamento das mensagens aqui dentro do Company Communicator. É a mesma estrutura que o Company Communicator aproveita que já existe dentro do ambiente Microsoft 365. Todos aqueles grupos que a área de tecnologia normalmente cria dentro da organização, elas são visíveis aqui dentro. E esses grupos são grupos de segurança, lista de distribuição, tanto as dinâmicas quanto as fixas, os grupos do ambiente Microsoft 365 como um todo, incluindo as equipes do Teams, também ficam disponíveis para o Company Communicator utilizar. Fiz a criação da imagem, na próxima tela eu vou selecionar de que forma as pessoas irão, agora eu vou fazer o envio dessa mensagem e agora as pessoas recebem ela diretamente no chat. Então aqui eu já estou avisando o colaborador, a mensagem chegando, a inserção das imagens que eu fiz, ele alcança diretamente no chat e ele vem desta forma aqui. Ele vem em nome do aplicativo, o Company Communicator ele pode ter o nome alterado, e a gente até recomenda que seja feito dessa forma, porque fica muito mais amigável. E aqui a gente colocou o nome de F1 Comunica, é o nosso canal de comunicação aqui dentro da empresa, onde a gente recebe todos os informativos. Então a gente troca o nome do aplicativo e a imagem de perfil dele também é alterada. E ele chega entregando essa mensagenzinha aqui para as pessoas, em nome deste aplicativo. É mais um canal de comunicação oficial da empresa, onde eu tenho um alcance muito mais prático, muito mais dinâmico com os colaboradores. Ele chega diretamente na área do chat, aqui nas conversas que as pessoas possuem no dia a dia. O computador das pessoas faz barulhinho daquela entrega de mensagem, exibe aquela pop-up no cantinho do Windows, e também no celular, para quem utiliza o Teams Mobile, essa mensagem ela chega no Teams Mobile exatamente da mesma forma, em formato de conversa, e assim chega também a notificação no dispositivo da pessoa, exatamente igual a uma conversa comum que a pessoa tem lá no Teams no dia a dia. Feito a entrega da mensagem, um grande benefício dessa ferramenta é que ela traz relatórios. Então, com base nesses relatórios, eu começo a ter noção do que o meu trabalho de comunicador está sendo recebido dentro da minha organização. Então, eu consigo ter visualizações tanto num contexto geral, por exemplo, eu consigo ver todo o meu alcance dentro de 30 dias, quantos comunicados eu enviei, quantas mil pessoas foram alcançadas nesse período, quantas visualizações eu tive na somatória total, ou em um formato de drill down, um formato mais específico, eu consigo ir reduzindo o tipo de informação que eu quero ver. Ou seja, se eu mandei um comunicado ontem às 10 da manhã, eu quero saber especificamente sobre aquele comunicado, os alcances que eu tive daquela mensagem em específico. Então, ali eu tive um comunicado direcionado para 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas, eu sei que 4.990 receberam esse comunicado.
E dessas 4.900 e tanto, eu sei que 3.500 já visualizaram aquele comunicado. Então, eu consigo saber até a taxa de visualizações. E também tem as reaçõezinhas na mensagem, onde a pessoa pode deixar um curtizinho, um amei, um likezinho. Tudo isso eu também posso capturar dentro desse dashboard. Esse dashboard ele também é customizado, então ele é uma entrega que vai junto com o Company Communicator e as cores dele, os logos dele também são alterados para obedecer à identidade visual da organização. Esse dashboard, a visualização dele é destinada ao time de comunicadores e é uma ferramenta, ele é entregue em Power BI. Então, o mesmo Power BI lá da Microsoft, disponível para a conta da pessoa, ela precisa ter o licenciamento para poder consumir esses relatórios. E aí ela tem acesso a todo esse relatório aqui, destinado ao time de comunicadores que operam a ferramenta. Bom, eu apresentei aqui o Company Communicator com várias funcionalidades. Só que tem um detalhe. O Company Communicator ele é uma ferramenta da Microsoft que tem código-fonte aberto disponível lá no GitHub. É uma ferramenta padrão que tem os seus recursos padrões. E tem uma notícia sobre isso. Ele é uma ferramenta com código aberto, ou seja, qualquer programador, desenvolvedor do mundo pode modificar esse aplicativo para trazer novas funcionalidades. E nós da Function One, dentro aqui de casa, nós temos nosso time de desenvolvedores que fizeram alterações dentro do Company Communicator. Ou seja, a gente pegou o Company Communicator da Microsoft e trouxemos novos recursos para dentro dessa ferramenta. Então, aqui alguns desses recursos que eu visualizei, que eu demonstrei aqui nas telas anteriores, são exclusividades nossas. E aqui a gente tem um comparativo do que exatamente modificamos nesse aplicativo. Então, aqui do lado esquerdo, nessa coluna, tem o aplicativo na versão nativa, como ele era antes de ser modificado. E nessa coluna direita, os recursos que nós adicionamos. Um envio agendado por mensagem. Dá para eu fazer o agendamento das mensagens para serem entregues de forma automática numa data futura. Se eu quiser que esse comunicado seja enviado de forma automática na próxima sexta-feira, dá para fazer. Isso era um recurso que não tinha no Microsoft Company Communicator. A gente adicionou, só que poucos tempo depois surgiu uma atualização e esse recurso também foi adicionado. O envio segmentado para grupos, quando eu comentei que é possível direcionar as mensagens para grupos específicos. Também não tinha no aplicativo, a gente colocou. Pouco tempo depois, saiu uma atualização geral do Company Communicator que também tinha esse recurso de envio direcionado para grupos. Só que aí daí para frente, a gente colocou uma série de modificações que não surgiram no Company Communicator nativo. Por exemplo, eu mostrei que é possível colocar até 3 imagens no corpo do comunicado. Na versão original do aplicativo, era apenas uma única imagem. O relatório por Power BI, onde eu consigo ter vários insights ali sobre o que aconteceu com meus comunicados que eu acabei de mostrar. Também é uma customização entregue pelo Company Communicator da Function One. É uma customização nossa. E os modelinhos. A gente pode criar templates dentro do Company Communicator, que serve como rascunhos, templates para serem utilizados posteriormente. E as reações na mensagem, aquele likezinho, curtizinho, o amei na mensagem, a risadinha, também é uma customização que a gente consegue capturar pelo Power BI que a gente entrega. Bom, Company Communicator, ele é uma ferramenta da Microsoft, como eu acabei de comentar. Ele é disponibilizado lá no GitHub e é uma ferramenta que é instalada no próprio ambiente de nuvem do cliente. Então, fica lá no Microsoft Azure do cliente. Ele é feito uma instalação de forma assistida pela Function One. Então, aqui no nosso método de instalação desse aplicativo, a gente orienta toda a parte de tecnologia sobre todos os passos a passos que devem ser feitos e ele fica no próprio ambiente do cliente. E aí ele obedece todo aquele padrão de SLA, de disponibilidade, confidencialidade, proteção das informações que o cliente tem diretamente com a Microsoft. Então, toda a parte de segurança e confiabilidade da ferramenta é o mesmo padrão que o cliente já está acostumado com a Microsoft, ou seja, uma ferramenta extremamente robusta, confiável e segura. Você tem a garantia que é uma ferramenta que ela funciona muito bem ao longo de um ano, sem apresentar grandes dificuldades sobre de indisponibilidade ou problemas com o aplicativo, por exemplo. E do ponto de vista técnico, ainda falando sobre as características do aplicativo, ele é um aplicativo que ele consome Azure.
Então, é necessário fazer a instalação de alguns recursos do ponto de vista de tecnologia, que são instalados no ambiente do Azure, e esse é um resumo geral do tipo de recurso que é utilizado pelo Company Communicator. É um aplicativo que ele é customizado por nós, mas essa estrutura aqui, ela é padrão do aplicativo, ou seja, do jeito que o aplicativo foi desenvolvido e criado e disponibilizado pela própria Microsoft, ele necessita desses recursos aqui para serem instalados e configurados dentro do ambiente do cliente, diretamente no Azure do cliente. E por ser um aplicativo que instala e consome recursos do Azure, ele tem uma estimativa de custo para poder fazer a sustentação desse aplicativo, ou seja, ele tem um custo para poder fazer essa instalação, integração e funcionar lá diretamente no Teams. Os custos são diretamente com a Microsoft também, porque consome um pouco de recurso lá do Azure. E aí tem a estimativa desses custos, onde é possível escolher em que lugar, qual data center da Microsoft você vai fazer a instalação desse aplicativo. Pode ser feita a instalação no Brasil ou em data centers fora do Brasil também, dentro do Azure, na Microsoft. E aí vai mudar um pouco desse preço. No Brasil, ele é estimado em US$ 130. É um pouquinho mais caro, porque nos data center brasileiro tem taxação, tem imposto em cima do aplicativo, das operações de nuvem no Brasil, então ele acaba ficando um pouquinho mais caro para ser instalado em um data center brasileiro. Mas é possível fazer instalação também em um data center fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, onde não vai ter essa taxação e vai funcionar da mesma forma, sem nenhuma perda de performance. E aí fica um pouquinho mais barato, é estimado em US$ 115 mensais. Esse custo é para ter a versão do aplicativo já instalada e funcionando. Se você usar muito ou pouco o aplicativo, é uma dúvida que muitas pessoas possuem, se vai interferir nesse custo. Não, não vai ter esse tipo de interferência. Nesse modelo aqui do aplicativo instalado nesse método, você consegue fazer o envio de mensagens de 1 milhão de mensagens por mês, ou seja, praticamente não existe nenhuma limitação. Então você pode utilizar o aplicativo livremente para mandar quantos comunicados você quiser ao longo de um dia, ao longo de um mês, sem ter a preocupação se vai aumentar o custo ou se o aplicativo irá parar de funcionar porque hipoteticamente venceu algum tipo de limitação. Não, não existe esse tipo de limitação. O que às vezes acontece, ainda falando de custos, é quando dentro do ambiente do cliente tem uma grande quantidade de usuários. Por exemplo, existem cenários que nós tivemos contato recentemente que tinham mais que 20 mil pessoas dentro da mesma empresa, com 20, 30, 40, 80, 90 mil usuários ativos dentro do mesmo tenant, dentro do mesmo ambiente Microsoft do cliente. E aí, com o cenário que você tem uma quantidade muito grande de colaboradores, muito grande de usuário, nós recomendamos que seja aumentada a capacidade de processamento do aplicativo para que ele funcione de forma mais rápida para entregar essa mensagem para 90 mil pessoas, por exemplo. E aí, esse aumento de capacidade do processamento do aplicativo impacta em deixar o aplicativo mais poderoso dentro do Azure. E aí você tem um consumo maior de recursos sendo gerados dentro do aplicativo. Então aí você vai ter um custo maior do que esses US$ 115, mas também é um valor fixo. E aí lá tem vários planos de processamento que você pode escolher lá dentro do Azure. Isso é feito diretamente pelo time de tecnologia também do cliente. Então o próprio time de TI pode alterar esse poder de processamento do aplicativo. Isso daqui é o poder de processamento padrão do aplicativo, funciona perfeitamente, até 20 mil pessoas. A gente observa que tem um tempo de resposta muito rápido. A partir de 20 mil, 30 mil pessoas, a gente recomenda que aumente o poder de processamento. E aí ele acaba custando aproximadamente US$ 230, de acordo com o nível de processamento que você aumenta lá dentro do Azure. Ele vai gerar uma nova estimativa, e isso é o que mais interfere no custo do aplicativo. Tirando isso, ele é perfeitamente previsível, esse custo, não tem, por exemplo, o risco de do nada a conta vir US$ 70 mais cara se você não ter ali condições de entender o que aconteceu. Isso não acontece, o valor é perfeitamente previsível, vai ter pouquíssima de variação de valor de um mês para o outro, porque é referente à quantidade de dias que tem no mês. É um aplicativo que trabalha por consumo do Azure, então não vai ter ali nenhum impacto sobre um custo que aumenta muito ou diminui muito. O valor é bem estável
E mês com 30 dias vai ter um custo, mês com 28 dias vai ter um custo um pouquinho menor, mês com 31 dias um pouquinho maior. E esse pouquinho a gente está falando de 2, 3, 4, 5 dólares no máximo de variação para mais ou para menos. Nunca diferente disso. Então, é um aplicativo perfeitamente previsível na questão custo, olhando pelo ponto de vista técnico dele. Bom, aqui eu já fiz toda a apresentação conceitual da ferramenta. Agora eu vou fazer uma demonstração de como o aplicativo funciona na prática. Então eu vou para a minha área de trabalho. E aqui eu tenho o aplicativo funcionando em um ambiente de demonstração. É um ambiente real. Então aqui tudo que eu estou mostrando agora é um ambiente que utiliza a Microsoft, que utiliza assinaturas e que tem aquele custo envolvido, porque é um aplicativo que está consumindo de forma real todo o ambiente Microsoft que eu tenho aqui nesse momento. Aqui eu estou com o Microsoft Teams aberto, então eu já estou aqui na área do chat, onde eu tenho histórico de conversas com várias pessoas no meu dia a dia, com grupos, histórico de reuniões, aparece tudo nessa área aqui. E dentro desta área eu tenho o aplicativo F1 Comunica me entregando mensagens. Como eu havia comentado, é possível alterar o nome do aplicativo e a gente recomenda que faça isso. E aqui a gente alterou o nome do Company Communicator para F1 Comunica. De acordo com o cliente, pode ser alterado para qualquer nome. Então, tem clientes que preferem colocar aqui o nome de um personagem, um mascote que existe dentro da empresa. Outros preferem seguir por um caminho onde será um nome mais tradicional, por exemplo, comunicação interna, e altera o ícone do aplicativo também. Então, tem casos ali que o cliente tem a liberdade, a criatividade para alterar o nome desse aplicativo de forma que quiser. E aí o aplicativo passa a ter esse nome que o cliente criou. Então é uma coisa bem interessante de ser feita, porque fica muito mais amigável, fica com a cara da empresa, e aí o time de comunicação aproveita esse novo canal de comunicação para fazer o disparo dessas mensagens. E aqui eu estou na minha visão de colaborador, recebendo um comunicado em nome do F1 Comunica, em nome da minha empresa. E aqui eu já estou vendo um exemplo de uma mensagem que foi enviada. Então eu tenho o cabeçalho, tenho o título, tenho o texto, tenho uma imagem principal, uma arte, onde pode ter ali um conteúdo falando por si só. Um campo aqui destinado à autoria, ou seja, quem foi a área que criou essa mensagem, equipe de comunicação interna 2023. Isso daqui também é escrito na hora de criar a mensagem. Então eu posso colocar qualquer outra mensagem nesse campo que vai aparecer aqui. E a imagem de fechamento, a imagem de rodapé, que eu também escolho do meu computador no ato que eu estou criando essa mensagem. E dois botões. Os botões, eles são muito legais, porque eu posso direcionar a pessoa para um conteúdo externo. Neste exemplo aqui, é um convite para um jantar corporativo, para um jantar comemorativo com o departamento, que vai acontecer em um restaurante, tem um convite. E aí, nesse convite, tem aqui para confirmar minha presença e como chegar. Isso daqui é um URL, é um botão que foi inserido na hora de criar o comunicado. Eu escolho qual é o nome desse botão e qual é o URL para onde ele irá me enviar quando eu clicar nesses botões. Aí, quando eu clico, ele abre meu navegador. Se eu estiver no celular, ele também vai abrir o navegador do celular. Se eu estiver web, ele vai abrir uma nova janela. Se eu estiver no aplicativo desktop do Windows, do Teams, ele também vai abrir o meu navegador para exibir o botão que eu coloquei aqui na hora. Por exemplo, vou pegar esse outro comunicado aqui e clicar nesse botão. Ele vai verificar esse site e vai abrir diretamente no meu navegador, abrindo o site da empresa nesse momento. Mesma coisa, escolhi o nome do botão e coloquei qual é o URL que ele deve obedecer. Então essa é a visualização básica de como um comunicado chega. Eu posso interagir com esse comunicado deixando curtir, coraçãozinho, uma risadinha, vou deixar um amei aqui. E eu não posso responder essa mensagem. A área do chat é bloqueada. Por quê? É proposital. É de interesse que as pessoas não me respondam pelo Company Communicator. Por quê? Existem cenários que existe uma grande quantidade de pessoas dentro da mesma empresa. Então, imagina um cenário que tem 20 mil pessoas dentro da organização. E eu mando uma mensagem ali sobre boas práticas, sobre segurança, sobre um convite para um treinamento, um curso, qualquer tipo de comunicado que eu queira mandar por lá. E dessas 20 mil pessoas, 10% resolve me responder diretamente pelo aplicativo. 10% de 20 mil pessoas, eu acho que o time de comunicação teria um grande problema respondendo um grande volume de mensagens. Nem que a pessoa respondesse um simples bom dia, já ia ser um impacto negativo no time de comunicação, respondendo mensagem por mensagem que chegasse pelo Company Communicator. Então, por essa razão,
esse bot aqui, ele não é possível responder. Essa área aqui é bloqueada e se a pessoa quiser entrar em contato comigo, como time de comunicação, eu posso colocar aqui alguma indicação, alguma orientação sobre como as pessoas devem me procurar de volta. Ou seja, posso colocar aqui um e-mail, um Teams, um canal de atendimento que eu esteja realmente preparado para receber esse volume de pessoas me solicitando ou me pedindo ajuda, ou simplesmente falando um bom dia ou elogiando o meu trabalho, por exemplo. Bom, aqui eu falei sobre a visualização das pessoas no formato como essa mensagem chega, ou seja, o ponto de vista do colaborador. E agora vale a curiosidade, a demonstração sobre como funciona do ponto de vista do comunicador. Como que a pessoa cria os comunicados, opera essa ferramenta. Então eu venho aqui na área de equipes do Teams, é onde o aplicativo Company Communicator foi instalado para eu operar essa ferramenta. E dentro das equipes do Teams, eu vou ter ali minhas equipes de trabalho no dia a dia. Então aqui o normal é que existam várias equipes que a pessoa já trabalha no dia a dia. A gente cria uma equipe ou aproveita uma equipe existente para instalar a interface desse aplicativo. Então é nessa área aqui que eu instalo o Company Communicator. Eu escolhi criar uma nova equipe do zero, que se chama Company Communicator, e dentro dessa equipe que tem uma estrutura normal, que tem área de postagens, arquivos, eu escolhi instalar essa guia aqui do Company Communicator, e essa guia ela é de uso exclusivo para o time de comunicadores. Pessoas que estejam previamente autorizadas pela área de tecnologia podem acessar essa área. E dentro dessa área, ele me abre a interface de operação da ferramenta. Então é aqui que eu crio os comunicados, vejo todo o histórico, é aqui que a mágica acontece para fazer essa ferramenta alcançar todas as pessoas. Vou dar uma resumida, olha. Aqui é onde eu vejo todo o histórico de mensagens, é uma aba bem parecida com aquela caixa de entrada do Outlook, onde eu tenho ali o histórico de mensagens enviadas, caixa de entrada, é bem semelhante a essa estrutura, só que aqui eu tenho mensagens enviadas, rascunho de mensagens, mensagens agendadas, que eu comentei que é possível criar uma mensagem e deixar ela agendada para ser enviada no futuro, e os modelos de mensagem, quando eu crio uma mensagem com o objetivo de deixar ela como um template, como um modelinho para servir de copia e cola para ser aproveitada no futuro. Ou seja, eu posso aproveitar vários modelinhos que eu crio com desejo de utilizar no futuro. Toda vez que for um comunicado da área de RH, ele vai ter determinada imagem, vai ter determinadas cores e ali um padrão de título, por exemplo. E quando for um comunicado da área de TI, ou um comunicado festivo sobre feriados, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa, ele vai ter outro padrão visual. Eu posso criar esses padrões visuais aqui no modelinho de mensagem para facilitar meu trabalho no futuro. Bom, aqui nas mensagens enviadas, eu vejo todas as mensagens que eu já mandei no passado, ao longo da vida útil desse aplicativo, ou seja, se eu instalei esse aplicativo há 1 ano, estou enviando ele massivamente há 1 ano, eu vou ver aqui todo o histórico grande de mensagens que eu enviei no passado. E as mensagens em rascunho são mensagens que eu criei, mas ainda não enviei. Então aqui é o resuminho visual do que eu tenho quando eu abro o aplicativo. E para enviar uma nova mensagem, eu tenho um botão escrito nova mensagem gigante do lado esquerdo, do lado direito, aliás, onde está aqui nova mensagem. Quando eu clico sobre nova mensagem, eu tenho aqui uma interfacezinha, onde eu já inicio a criação da minha mensagem. Então é bem simples, é uma espécie de formulário que eu vou preenchendo e do lado esquerdo eu tenho a prévia de como essa mensagem está ficando. Novamente, nem todos esses campos aqui são obrigatórios. A partir do momento que eu colocar o nome da mensagem, daqui para baixo, o restante do conteúdo é opcional. Então, se eu não quiser colocar uma imagem, não quiser colocar o título ou um resumo, não sou obrigado a colocar todos os campos. Conforme eu vou preenchendo, ele vai ganhando uma estética mais elaborada, com uma imagem mais completinha aqui do lado direito. Vou preencher aqui com o nome da mensagem. Demonstração é o nome da mensagem. Esse nome da mensagem é só para arquivamento, não vai ser visível para nenhuma pessoa recebendo esse comunicado, é apenas para documentação mesmo. E o primeiro campo que realmente vai aparecer é a imagem de cabeçalho. E aí ele me abre aqui a telinha do meu computador Windows, onde eu posso pesquisar na minha área de imagens, posso pesquisar as imagens que estejam preparadas para usar aqui no aplicativo. Então, vou selecionar essa imagenzinha aqui, que ela tem uma característica de cabeçalho. Ela vai ser carregada de forma automática aqui. Carregando. O título
Company Communicator. Aqui é o título. Logo na sequência eu tenho um resumo do que vai ter no conteúdo dessa mensagem. Posso colocar um conteúdo aqui onde eu posso desenvolver até 1000 caracteres, ou seja, suficiente para escrever um conteúdo relativamente grande, se necessário. Uma imagem principal. Dessa vez eu vou utilizar essa daqui, onde dentro dela vai ter um conteúdo adicional explicando o que eu estou fazendo, uma arte ali que vai ter uma mensagem complementar. O campo de autoria que vai aparecer mais abaixo. É nesse momento que eu escolho o que vai aparecer escrito aqui. E os títulos dos botões. Então, artigo na intranet. Posso colocar aqui um conteúdo que vai estar relacionado com alguma coisa que eu mandei lá na intranet da empresa e quero divulgar aquele conteúdo pelo Company Communicator. Também é um cenário que acontece com muita frequência. Quando a gente divulga informações nos portais, na intranet, em alguns locais oficiais da organização e tem o interesse de fazer o engajamento daquele lugar dentro do aplicativo Teams. Então, a forma de fazer isso é entregando um resumo do que está acontecendo lá na intranet diretamente pelo Company Communicator. E aqui eu vou colocar o link disso. Pode ser o link da intranet ou o link do site, onde eu vou ter esse botão funcionando aqui. E o segundo botão. E para fazer o fechamento disso, a imagem de rodapé. Escolher essa imagem aqui, porque ela tem uma característica mais parecida, mais semelhante com a imagem de rodapé. E agora está feita a criação básica desse comunicado. Então aqui eu posso editar, posso voltar a qualquer coisa que eu queira adicionar, e do lado direito eu vejo um resumo de como esse comunicado está ficando. Na próxima tela, eu seleciono de que forma esse comunicado será enviado. Então aqui eu tenho várias opções. Eu posso mandar esse comunicado dentro de uma equipe do Teams, ele vai aparecer lá no canal geral das equipes do Teams. Posso mandar ele para toda a organização. É uma forma de fazer todas as pessoas da minha empresa receberem essa mensagem aqui no chat delas. Ou eu posso direcionar para um público reduzido. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, diretores, grupos administrativos, qualquer tipo de grupo que exista dentro do meu ambiente. Então, se eu quiser mandar, por exemplo, somente para a área comercial, e eu já tenho uma lista de distribuição ou um grupo que tem todas as pessoas lá dentro, eu posso aproveitar esse grupo aqui dentro. Normalmente, esses grupos já existem, já são utilizados lá no Outlook para outras finalidades. Posso utilizar aqueles mesmos grupos aqui dentro do Company Communicator. Eu tenho um grupo aqui chamado Company Communicator, ou estou vendo ali atrás que existe uma equipe chamada equipe underline RH. Posso fazer essa busca para tentar localizar aquele grupo por aqui. O grupo eu estou vendo por aqui, olha. Está um pouquinho oculto aqui, talvez vocês consigam visualizar, mas eu vi ali que existe um grupo chamado Equipe RH e resolvi pesquisar ele aqui dentro. E ele trouxe o resultado, olha, Equipe RH. Pesquisei pelo nome e ele trouxe esse resultado. Posso colocar mais de um grupo. Estou vendo ali que também existe um grupo chamado Company Communicator. Vou pesquisar ele aqui também e inserir ele nesse campo de pesquisa. E vou salvar. Aqui também eu tenho algumas opções, olha, posso agendar, como eu comentei, eu posso agendar esse comunicado para o futuro, ou posso salvar como modelo. E aí eu desejo utilizar isso daqui como um modelinho no futuro para simplificar meu trabalho na hora de criar novos comunicados. Mas meu interesse nesse momento é enviar a mensagem instantaneamente. A partir do momento que eu salvar ela, eu já quero ir lá poder enviar. Então não vou selecionar nenhuma dessas opções agora. Vou salvar. E o comunicado está pronto para ser enviado aqui, olha, ele está na minha área de rascunhos, ele ainda não foi enviado. Se eu clicar sobre ele aqui, olha, nesses 3 pontinhos, eu tenho enviar, visualizar neste canal, editar, duplicar e excluir.
Se eu enviar, ele já vai exibir a janelinha de confirmação e já posso enviar ele. Se eu quiser ter uma noção de como esse comunicado está ficando, antes de eu poder testar ele para ver se ele realmente ficou legal, eu posso selecionar visualizar neste canal e eu vou receber uma cópia dele dentro da própria equipe para eu poder consultar se o visual dele me agradou, se tem alguma correção, uma mudança de texto, uma mudança de imagem. Editar para eu poder voltar atrás e modificar qualquer coisa, ou duplicar. De repente eu quero usar esse comunicado hoje e amanhã repetir esse mesmo comunicado. Posso duplicar, ele vai fazer um copia e cola dessa mesma mensagem. Mas nesse momento eu quero enviar mesmo. Vou enviar, ele vai exibir uma nova janela de confirmação, trazendo ali um resumo da mensagem que eu estou enviando e para onde ele irá. É a minha última oportunidade de verificar se eu estou fazendo meu trabalho corretamente, se não tem nenhum erro de ortografia, se o grupo que eu desejo utilizar é realmente esse, se eu não estou cometendo nenhum engano ou esqueci de adicionar alguém. Então é minha última oportunidade de verificar se está tudo ok com essa mensagem. Então, verifiquei aqui que não tem nenhuma correção a ser feita, vou enviar. Ele, nesse momento, está iniciando o processo de envio da mensagem, eu consigo acompanhar o status dessa entrega dessa mensagem, e aí, daqui a pouco, essa mensagem deve chegar na minha área do chat. Então, ali vai chegar uma mensagenzinha mostrando o comunicado funcionando, o aplicativo entregando essa mensagem. Como é uma das primeiras vezes que eu estou utilizando o aplicativo nesse ambiente, ele vai fazer toda a disponibilização dessa mensagem pela primeira vez para todos os usuários de forma automática, ou seja, do ponto de vista do colaborador, não é necessário nenhuma ação manual para essa mensagem ter a entrega concluída, e depois eu recebo essa mensagem de forma automática do ponto de vista do colaborador. Então, se eu quiser mandar uma mensagem para 20 mil pessoas, é uma forma bem prática de eu fazer o alcance dessas mensagens. E aí, fiz o envio, a mensagem, aqui ó, já fez barulhinho, já notificou, o F1 Comunica me entregou uma mensagem. Ele ainda está fazendo o processo de envio para as demais pessoas que ainda não receberam essa mensagem, mas eu mesmo já recebi, olha, está aqui na área do chat, e o F1 Comunica me entregou essa mensagem. A mensagem que eu acabei de construir ao vivo com vocês. Agora, tem uma última coisa interessante para ser demonstrada para vocês. A questão do relatório Power BI. O relatório ele traz todos os insights de utilização do aplicativo, aquela parte que mais interessa ao time de comunicadores, que mais empolga sobre como que funciona o aplicativo e a parte que o recurso que mais interessa, é esse aqui que acabou de abrir na tela. Então, eu tenho esse dashboard customizado com as cores da empresa, com a arte no fundo, e ele está me trazendo esse resumo geral do que aconteceu neste período aqui, desde o mês 4 do ano passado até a data do dia 24, quando foi utilizado pela última vez o aplicativo. Então aqui ele traz um resumão de tudo que aconteceu nesse período. E nas demais guias, eu vou vendo informações mais específicas. Então eu consigo ver ali uma visualização por mês, quantas mensagens eu enviei a cada mês. Aqui na lateral eu consigo saber sobre as reações das mensagens, então como que o público está reagindo à mensagem, os coraçõezinhos, os likezinhos, tudo isso ele traz aqui, olha. E aí eu vou acompanhando a interação do meu público com as mensagens que eu acabei de mandar e que tipo de reação eles mais possuem com cada mensagem. A visualização das mensagens enviadas, ou seja, eu mandei um comunicado ontem às 10 da manhã, por exemplo. Consigo visualizar aqui cada comunicado desses. E aí, quando eu clico sobre um desses comunicados, eu vejo especificamente aquela mensagem que o João Miranda, do meu time de comunicador, criou, e aí os alcances desse comunicado, ou seja, aquele comunicado alcançou 2.700 pessoas, 1.911 receberam, toda a parte de alcance, a parte de visualização, tudo isso eu consigo acompanhar por aqui neste dashboard. Bom, essa é a parte que mais encanta sobre o uso do aplicativo, o resumo geral de tudo que aconteceu. Você consegue trazer insights que, comparado, por exemplo, por e-mail, se você não tiver uma ferramenta muito específica, o time de comunicação não consegue ter noção de quantas pessoas receberam a mensagem, quantas clicaram para visualizar, quantas simplesmente trataram aquela mensagem como se fosse um spam
nem clicou e excluiu, por exemplo. E o Company Communicator, além de ser uma ferramenta que trabalha muito com a parte dinâmica, ou seja, a pessoa recebe a mensagem, em algum momento ela já clica para visualizar e ver o conteúdo daquela mensagem, acontece de uma forma mais rápida, eu consigo ter os insights de quantas pessoas estão interagindo, o tempo delas, como essa entrega de mensagens está evoluindo a cada dia. Então, são dados que agora o time de comunicadores consegue trabalhar e trazer novas estratégias sobre esses envios. Então, qual é o dia do mês, por exemplo, que eles tiveram o melhor resultado, melhor alcance, a melhor visualização, quais portais ali que eles propagaram tiveram maior relevância. Então, acaba sendo bastante interessante nesse sentido. E com isso, eu vou chegando no final da apresentação. Todos os recursos mais interessantes sobre o Company Communicator foram apresentados aqui. E agradeço a participação, a atenção de todo mundo. Esse é um aplicativo que ele é largamente utilizado em nossos clientes em parceria com a Microsoft, então acaba tendo bastante relevância no nosso histórico de instalação no ano passado. São clientes que tiveram um largo interesse nessa ferramenta e tendo interesse, curiosidade, uma demonstração, um teste do aplicativo, fiquem à vontade para procurar o nosso time de relação com o cliente, nossos gerentes de conta, para saber detalhes sobre esse aplicativo. E uma informação adicional, esse aplicativo ele sempre é atualizado pelo nosso time de desenvolvedores. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, a gravação dele no futuro, vale a pena conferir o nosso time de relação com o cliente, se não tem uma versão mais recente com algum recurso que não esteja presente aqui na data de hoje, na data dessa live que a gente está efetuando aqui agora. Certo? Agradeço a todos vocês pela atenção de vocês em conhecer essa ferramenta Company Communicator. E muito obrigado por todos vocês e até a próxima live. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que deve ter novos temas relevantes sobre adoção, soluções, produtos e ações da nossa empresa lá nas redes sociais. Muito obrigado a todos e até a próxima encontro.